Boa noite, igreja, e boa noite também aos nossos irmãos e amigos que estão assistindo pela internet. Maio é um mês bonito, né? Maio, disse, é o chamado mês das noivas e também o mês da família, né? Hoje de manhã pregou o pastor Mauro, pastor da família. Eu já falei outras vezes aqui o porquê do mês de maio tem essa conotação de ser o mês das noivas, mas eu acho que nunca é demais repetir, de repente tem alguém que ainda não sabe. Dizem que maio é o mês das noivas porque na Europa antiga, antes do advento da eletricidade, devido ao frio intenso que fazia, as pessoas ficavam semanas e até meses sem tomar banho. O pastor Hans, nosso missionário na Letônia, quando esteve aqui, ele disse que o rigor do inverno na Letônia chega, nos meses de inverno, a menos 20 graus, ou seja, 20 graus negativo, e que as pessoas não conseguem andar 500 metros sem procurar um abrigo, sem sofrer risco de hipotermia, sem sofrer um risco de congelar. Então, realmente, a gente entende do porquê que era tão difícil tomar banho, né? Até porque a água estava congelada. E somente no mês de maio, primavera no hemisfério norte, então com temperaturas mais amenas e o descongelamento das águas, as pessoas se animavam para tomar banho e aproveitavam para se casar, né? Porque tiravam aquele cheirinho. Dizem que até aquele imprescindível buquê que as noivas carregam tinha a finalidade de disfarçar os odores indesejáveis, né? Disse que as flores são cheirosas. Conta a lenda que depois de casadas, né, o feixe já fisgado, ou seja, o marido já tinha dito sim, então elas procuravam se livrar do buquê jogando fora. E certa ocasião passava uma incauta por perto, pegou aquele buquê e, por coincidência ou não, ela foi a próxima a se casar e daí surgiu o costume das noivas jogarem o buquê e aquela que o pegasse então seria a próxima, né? Mas continuando ainda um pouquinho mais com esse tema das noivas, né, a gente sabe que as noivas costumam sempre se atrasar um pouquinho. O livro do Guinness, ele registra um recorde interessante. O recorde não de atraso, mas que as noivas chegaram mais cedo no casamento é brasileiro. E também a maior cerimônia coletiva de casamento feita numa prisão também é brasileiro. Foi o que aconteceu a 120 detentos da prisão do Carandiru, em São Paulo, em 14 de junho de 2000, antes dela ser fechada, obviamente. Funcionários e pastores evangélicos transformaram o pavilhão 6 em uma igreja temporária. E as noivas, que tradicionalmente se atrasam para a cerimônia, tiveram de chegar 2 horas antes, para passar pela revista, né? Então, só assim as noivas conseguem chegar antes da cerimônia. Mas eu não quero falar de noivas nem de família, isso é função do pastor Mauro, que, diga-se de passagem, tem feito muito bem. Eu quero falar sobre uma outra coisa. E por coincidência ou não, o nosso amigo saxofonista, ele cantou aqui uma música que tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje, que fala sobre fé. E por isso eu peço aos irmãos e amigos que abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 8, e a conservem abertas, porque durante a minha reflexão eu vou falar sobre esses versículos. Eu solicito a todos que se ponham em pé, em atenção à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera mais um pouquinho. Muito bem, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado,
porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna perdoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. A tua palavra foi lida, que o teu Espírito Santo possa falar aos corações. Amém. Podeis assentar. Alguém já disse que a fé é o passaporte que o ser humano utiliza para penetrar no reino de Deus e desfrutar das bênçãos espirituais reservadas pelo Pai. Se nós nos lembrarmos da letra do corinho e também desses versículos de Hebreus capítulo 11, nós vamos entender que a fé é algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. De acordo com a definição da Wikipédia de fé, diz assim, do latim fides, do grego pistia, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta convicção que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, a fé, ela não pode ser provada, mas é uma opinião de que algo é verdade, é uma convicção, sem verificação, né, de que algo é dessa forma. Nós podemos, então, classificar a fé, né, pelo menos eu entendi dessa maneira, em 4 tipos de fé, quando eu tentei fazer a correlação com esse texto de Hebreus. Existe, então, o primeiro tipo de fé seria a fé natural, ou, digamos assim, se podemos chamar, uma fé racionalizada. Mas que tipo de fé é essa? Né? É aquela fé que exercemos para termos convicções comuns. Por exemplo, como acreditar na existência dos átomos. Né? Ninguém aqui, a não ser que seja físico e que trabalhe diretamente com isso, viu um átomo, as órbitas elípticas dos elétrons e as interações entre prótons, nêutrons e elétrons, mas nós acreditamos nisso. Né? É uma fé natural, uma fé racionalizada. A fé natural também pode ser exercida quando nós acreditamos que a Terra gira em torno do Sol. Talvez poucos aqui tenham estudado as órbitas do sistema solar, mas ninguém duvida disso. Ou que a Terra é redonda, ou que o avião, embora mais pesado do que o ar, pode voar e etc. Embora não conheçamos a fundo a dinâmica da aviação, a mecânica de como é que tudo isso funciona, nós acreditamos. Então isso é uma fé natural, ou uma fé racionalizada. O segundo tipo de fé que nós poderíamos caracterizar é a fé mental. Mas que tipo de fé é essa? É aquela que concorda mentalmente que a palavra de Deus é a verdade, mas essa crença não altera a nossa conduta. É uma concordância mental. E talvez seja a fé da maior parte daqueles que se dizem cristãos. Se perguntarmos para muitas pessoas fora do nosso convívio na igreja, nós vamos perguntar, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto que uma vez por ano, na Páscoa, eu vou na igreja para tomar ceia. E não perco um filme que fala da crucificação. Né? É aquela fé assim, concorda, confessa, mas não pratica. Agora, se puxarmos um pouco mais o fio da corda, vamos então aprofundar um pouco mais na fé, até chegarmos à fé perfeita, né? Vamos chamar de fé do coração. A fé do coração é aquela que utilizamos para aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. E dessa maneira nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros com Cristo da vida eterna junto com o Pai.
é a fé que depende de uma decisão, de uma tomada de decisão, de um posicionamento. É uma fé ativa, não é uma fé passiva. É uma fé pela qual eu preciso me posicionar. Nós chamaríamos essa fé de fé do coração. E o quarto tipo de fé que eu poderia ressaltar aqui nesse texto seria a fé sobrenatural, né? Indo além ainda dessa fé que nós utilizamos para aceitar. Seria a fé dos heróis, da galeria dos heróis da fé. É o desenvolvimento da fé do coração ou a fé como uma manifestação do Espírito Santo, conforme o texto de 1 Coríntios 12, 9. Talvez aquela fé que Jesus Cristo se referiu no texto de Mateus 17, 20, quando disse assim: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Já é uma fé bem além. É uma fé que talvez muito poucos, ou talvez a maioria de nós, não conheça, não tenha se relacionado. Mas é uma fé que está aqui também dentro desse texto. Então vamos aqui correlacionar os versículos com essas definições. Vamos tentar ajudar. Se nós lermos o versículo 1, né, nós vamos ver que o versículo 1 está muito próximo da definição de fé que nós pegamos na Wikipédia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Até a mesma palavra é repetida. Firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta convicção. Então, o versículo 1 de Hebreus, parece que quem foi definir no dicionário, olhou o que o autor sagrado escreveu. Se nós passarmos para o versículo 2, né, de Hebreus 11, 2, nós vamos ver para que serve a nossa fé. Afinal de contas, a gente está falando de fé. Mas para que serve isso? Né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, para que serve a nossa fé? Para termos um bom testemunho. Não perca a sua fé, porque sem fé é impossível darmos um bom testemunho. Sem fé é impossível vivermos uma vida religiosa da forma que Deus quer. E a própria palavra que nos dá o exemplo. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E não só dos homens, mas também de Deus. No versículo 3, nós podemos destacar dois tipos de fé. A fé natural e a fé mental. Quando diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado. Nem os ateus duvidam de que o universo existe. Então, essa é a fé natural, né? O universo está aí. Agora, que ele foi formado pela palavra de Deus, aí já é uma fé mental, né? É aquela fé que nós concordamos que foi Deus que fez o universo, e não uma explosão que aconteceu ao acaso, né? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, também o versículo 3 pode se encaixar nessas duas definições. Hebreus 4, né, fala assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E aqui ela fala da fé do coração, da fé que exige uma participação ativa do cristão, no caso aqui de Abel, porque nesse caso nós escolhemos fazer dessa ou daquela maneira, e é uma fé ao alcance de todos. Vocês notem bem que Caim também poderia ter a sua oferta aceita diante de Deus, mas eles escolheram fazer coisas bem diferentes. De Gênesis capítulo 4 nós lemos assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A ideia é que Caim estava caminhando ali, talvez pela sua plantação, uma cultura talvez extensiva, não tão intensiva, quem fez a geografia sabe disso, mas ele estava passeando ao acaso e ele viu ali talvez uma abóbora, viu ali talvez um tomate, viu ali talvez umas laranjas e falou assim, eu tenho que oferecer alguma coisa a Deus, isso aqui veio a calhar,
porque foi do fruto da terra. O texto não fala que Caim cultivou, que Caim separou e que Caim ofereceu, mas fala do fruto da terra. Agora, quando fala de Abel, é diferente, né? Das primícias da sua ovelha e da sua gordura e do seu rebanho. Então, Abel escolheu cultivar, Abel escolheu separar, Abel escolheu gastar força, gastar tempo, e isso agrada a Deus. E é o tipo de fé que nós podemos ter. A nossa fé, ela precisa ser cultivada. Nós estamos aqui numa campanha de 100 dias, é uma ideia iluminada do pastor Fernando Brandão, acredito, da Junta de Missões Nacionais, e com isso nós estamos nos obrigando a fazer a leitura diária nas nossas casas, algo que talvez pudesse ser negligenciado, e dessa forma nós estamos nos obrigando a fazer, mas a fé é isso, foi isso que Abel escolheu. Abel escolheu o sacrifício, Abel escolheu gastar tempo, gastar suor, separar momentos para a sua oferta. E é isso dessa forma que nós devemos cuidar da nossa fé, fazer a nossa leitura diária, orar diariamente, nos preocuparmos com o que nós estamos oferecendo para Deus, e não fazer como Caim, passear e encontrarmos alguma coisa e falarmos assim, isso aqui veio a calhar, eu vou oferecer isso aqui para Deus, né? Que sorte, né? Tenho que oferecer a Deus, que sorte, hoje vai dar para eu ir no culto, porque o meu time ganhou ali no horário normal, não teve prorrogação e não teve pênalti, vou poder chegar lá, né? Então é um tipo de fé como a fé de Caim, enquanto que aquela fé de Abel foi uma fé trabalhada, né? Uma fé que está ao alcance de todos. Hebreus 5, né? Pela fé, Enoque foi trasladado. É uma fé sobrenatural. E andou Enoque com Deus e ninguém o viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque é exemplo de Elias, não provou a morte. Por quê? Porque agradou a Deus. O texto não fala mais sobre Enoque. Em alguns escritos apócrifos, nós lemos que Enoque talvez tivesse sido uma espécie de cientista ou uma espécie de alguém muito adiantado para o seu tempo e com seus inventos, talvez ele tivesse facilitado a vida dos seus contemporâneos, né? Até um livro chamado Livro de Enoque, mas é apócrifo, ele não está no cânon. Nós não sabemos se foi assim, mas certamente Enoque foi alguém muito importante para o seu tempo, e ele andou com Deus, e Deus para si o tomou. Então, certamente Enoque também tinha uma fé sobrenatural. Hebreus 11, 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aqui nós vimos duas palavras, agradar e aproximar. Nós podemos agradar a Deus quando nós concordamos que Deus criou o mundo. Nós podemos agradar a Deus quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos agradar a Deus quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas para nos aproximar de Deus, nós precisamos crer que Ele é perdoador, que é pela morte de Jesus Cristo que eu alcanço a vida eterna e que só dessa maneira eu posso ser feito cidadão do reino celestial. Agradar e aproximar. Eu posso agradar com a fé natural, mas para me aproximar de Deus, eu preciso ter a fé do coração. Hebreus 11, 7, a fé de Noé. E aqui é interessante esse versículo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. As professoras talvez saibam que é desvio padrão, né? Quando alguém dá uma aula numa universidade ou num colégio e aplica uma prova a respeito daquela aula, dependendo do percentual de alunos que tiram uma nota baixa ou uma nota 0, então você pode dizer que aquela aula, na verdade, não foi bem dada pelo professor. E aí, a falha foi do mestre. Mas, quando a aula ela foi dada e ao se aplicar a prova, um determinado percentual, ainda que pequeno, consegue realizar, é dizer que o professor conseguiu se expressar. E por isso, o restante da turma não tem do que reclamar. Pois bem, aqui foi
Noé foi o desvio padrão, foi o parâmetro pelo qual o mundo foi condenado. Por quê? Talvez tenha sido a mais longa pregação a respeito de um mesmo assunto. A construção da arca, ela durou 120 anos, e durante 120 anos a mensagem do Senhor foi pregada àquelas pessoas, e elas escolheram não crer, elas escolheram continuar infiéis, elas escolheram duvidar e zombar. Obviamente, um velho louco de 500 anos que estava construindo uma arca numa área continental, longe de qualquer resquício de mar ou de água, né? E era assim que as pessoas viam. Mas Noé, pela sua fé, condenou o mundo, porque Deus falou e Noé atendeu. Talvez se Deus tivesse falado e Noé não tivesse atendido, nós poderíamos, ou talvez os acusadores pudessem ter dito assim: falha do mestre, falha de Deus. Mas não. Noé foi o desvio padrão pelo qual o mundo foi condenado, porque ele aceitou a mensagem, e por isso mesmo, ele e a sua família foram salvos. E finalmente, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Bom, a gente sabe de outras fontes, ou pelo menos entende que de outras fontes, que Abraão devia ser um empresário, talvez um fabricante de ídolos, como era Tera, o seu pai. Vivia em Ur dos Caldeus, uma região portuária do atual Iraque. E um empresário de sucesso estabelecido com a sua família ali foi chamado para deixar tudo e para seguir para um lugar que nem ele mesmo sabia. Loucura, fé insana. Quantas pessoas daquele lugar, daquela época, devem ter dito: esse Abraão deve estar louco. Ele vai deixar o negócio da família aqui e vender ídolos, sempre deu dinheiro e dava também naquela época. Ele vai deixar esse negócio da família e está indo para um lugar onde ninguém sabe. Talvez Abraão tivesse sido o primeiro missionário, né? Aquele que deixa tudo, deixa a família, deixa pai, deixa mãe, deixa bens, deixa casa, deixa país e vai para um lugar. E você? Que tipo de fé você tem? Hoje Jesus Cristo está fazendo a chamada, hoje Ele está nos chamando para deixar as nossas vidas, as coisas que nós fazemos, para irmos para uma terra diferente, para a terra dos que creem no Filho de Deus como Senhor e Mestre. Hoje Jesus Cristo está nos convidando para ter fé, não apenas a fé natural ou a fé mental, mas a fé do coração, que é a fé que transforma vidas, que é a fé que faz com que nós deixemos os nossos caminhos ímpios e comecemos a trilhar os caminhos do bem. É a fé que transforma as pessoas. E quem sabe, se passando pela fé do coração, não cheguemos também à fé sobrenatural, à fé da galeria dos heróis da fé. O primeiro passo é simples, basta dizer: eu aceito Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal. E esta fé, pelo menos a fé do coração, está ao alcance de todos, só depende de uma atitude. Qual foi a diferença entre Abel e Caim? Vontade. Abel teve vontade de agradar a Deus. Caim também teve vontade de se livrar de uma obrigação. Tenho que oferecer alguma coisa. Pega aí uma abóbora, pega aí uns tomates, pega aí umas laranjas e bota no altar. Mas Abel, ele teve vontade de agradar e não apenas se desincumbir da sua tarefa. Mas talvez alguém possa dizer assim: eu não tenho jeito, não tem perdão para mim. Já fui e voltei tantas vezes, já fiz tanta coisa que para mim não tem jeito. Veja bem, também não tinha jeito para o ladrão da cruz. Quando a Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, o ladrão da cruz, mesmo depois de morto, pelo menos há 2.200 anos, ainda fala, porque nós estamos usando aqui a sua atitude, a sua coragem, né? Também não tinha jeito para o ladrão da cruz, aos olhos humanos ele era irrecuperável. Era tão irrecuperável que foi condenado a morrer na cruz. Não se condene aos seus olhos, porque aos olhos do Mestre ainda tem jeito para você. Pense na chamada que Jesus Cristo está fazendo. Pense na oportunidade que Ele está dando. Porque esse é o momento, esse é o dia e essa é a hora de exercitarmos a nossa fé. Eu vou chamar, eu não sei
o grupo de louvor ou alguém para tocar uma música. E nesse momento, eu gostaria de dar uma oportunidade para qualquer pessoa que esteja aqui, de vir aqui até frente e exercer a sua fé, a fé do coração, aquela fé que transforma as vidas, aquela fé que diz, sim, a partir de hoje eu quero mudar, a partir de hoje eu quero ser de Jesus Cristo, eu não quero mais viver a minha vida, eu não quero mais continuar nesse caminho, porque só com essa fé, e não há outro caminho de alcançar a felicidade. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando, qualquer pessoa que sentir no seu coração o desejo de exercer essa fé, de crer em Deus, de agradar a Deus, né? Porque para agradar a Deus é preciso também que nos aproximemos dele. E a primeira aproximação que você faz de Deus é quando você se aproxima do altar. É quando você levanta a sua mão, você se aproxima e você diz, sim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal.